Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Dayana Udri e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre risco das plataformas responderem pelos tributos relacionados ao consumo dos NFTs, das operações com NFTs que elas intermediam. Esse é um risco presente, por isso eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre isso e tentar auxiliar quem atua no ecossistema de criptoativos. Vamos lá. Quando eu falo desse tema, eu não estou falando da tributação que as plataformas pagam relacionadas às operações ou às transações próprias de intermediação. Eu estou falando de atribuir um papel a essas plataformas pelo recolhimento do tributo devido pelos usuários da sua plataforma, tá? Na tributação sobre o consumo. Então, estou falando da tributação indireta aqui. É um assunto que não é novo, tá? Ele já está em debate no mundo há algumas décadas, tá? E ele começou a ser fomentado com o avanço do e-commerce de intangíveis no mundo. Então, quando a gente começou a se vislumbrar, né, a utilização de plataformas de marketplaces que facilitam o comércio mundial, né, de intangíveis, é uma preocupação que começou realmente a fazer parte dos debates internacionais. E a tendência que foi cravada, digamos assim, no âmbito da OCDE, foi de que, tendo em consideração que a grande parte das transações de consumo são intermediadas ou são realizadas por intermédio de plataformas, nada mais natural do que se pensar em como utilizar esses partícipes, esses players do mercado, como agentes que auxiliem o recolhimento do IVA, do tributo sobre o consumo, que normalmente os sistemas, né, mundiais utilizam um único tributo sobre o consumo, que é o IVA, tá? E essa é a tendência mundo. E é uma tendência que tende a se replicar aqui no ecossistema de criptoativos, tá? Então, se eu tenho, da mesma forma como eu tinha no advento do e-commerce, eu tenho aqui no e-commerce de bens digitais, né, de NFTs, eu também tenho a ideia de um consumo global, intangível, naturalmente eu vou tentar replicar soluções que foram dialogadas no ambiente mundial. E esse é um risco que está presente já e mapeado, inclusive, por plataformas que têm uma, digamos, uma premência aí mundial, tá? Se vocês tiverem curiosidade, vão até os termos de uso da Decentraland, vocês vão encontrar lá, acho que no item 6.04, se eu não me engano, 6.4, 6.04, a previsão de risco de marketplace da Decentraland ter que pagar pela tributação das operações que intermedia, e aí, né, ela se coloca lá no termo de uso o direito de eventualmente se ressarcir de quem, né, ela teve que pagar ou arcar com o tributo devido, tá? Então, quando a gente vê esse movimento que é natural e tende a se ampliar cada vez mais, né, porque a gente tenta achar pontos de acesso regulatório e de cumprimento das obrigações tributárias, as plataformas são agentes bastante importantes hoje no mercado, é natural que a gente tente chamar elas para fins de recolhimento de tributo. A pergunta que nós brasileiros temos que fazer é: isso poderia ser replicado no cenário Brasil? Ao que eu respondo que, eventualmente, sim. Só que nós temos limites, tá, no Brasil. Porque eu estou falando aqui de, como eu disse, de responder ou de chamar um terceiro para responder pelo tributo que, em tese, não seria seu, tá? Então, quando eu penso no consumo de bens digitais, eu posso estar falando da plataforma ser chamada a responder pelo ICMS eventualmente incidente sobre as operações com NFTs. E aqui no Brasil nós temos um limite do sistema para fins de imputar esse terceiro a responsabilidade pelo ICMS, tá? Para além de previsão expressa na lei estadual, no caso, nós temos limites em lei complementar, tá? De normas gerais. Para além desse terceiro estar relacionado ao fato gerador, ou seja, a esse comércio, que é o caso das plataformas, elas estão intermediando essa operação, então elas estão conectadas com o fato gerador. Esse terceiro aqui, no que se refere ao sistema do ICMS, ele tem que, por ação ou omissão sua, ter dado causa ao não pagamento do ICMS, tá? Isso está previsto na lei específica
na lei complementar específica do ICMS. E aqui é que a gente tem muito conectada a ideia de nexo, ou seja, eu tenho que ter atribuído a um terceiro um dever de auxiliar o recolhimento do tributo, e pelo inadimplemento desse dever auxiliar é que, eventualmente, ele vai poder ser responsável pelo recolhimento do tributo que, por ação ou omissão sua, deixou de ser vertido aos cofres públicos. Então, aqui eu tenho que ter um nexo mínimo, tá? Isso tem que estar previsto na legislação estadual específica. Então, tomem cuidado, porque nós já temos previsões em algumas leis aí no Brasil prevendo responsabilidade subsidiária, às vezes até solidária, das plataformas. E aí, a análise que tem que ser feita é se a gente tem esses limites observados. E eu já adianto que algumas leis acabam não tendo isso de uma forma muito, muito expressa, tá? Mas é um risco que vocês têm que estar cientes e têm que estar mapeando para fins de minimizar eventuais surpresas desagradáveis. É isso, e nos vemos no próximo conteúdo sobre tributação, sobre regulação, enfim. Se gostarem, deem, né, curtam aí e compartilhem com quem vocês acharem que faça sentido esse conteúdo. Um abraço a todos.